Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos aqui para celebrar a festa do Sagrado Coração de Jesus. Nós queremos primeiramente mostrar a importância desta festa litúrgica para nós compreendermos depois a importância dessa devoção para a vida da igreja, especialmente nesses tempos que nós estamos vivendo. Então veja que o coração de Jesus é o centro dos sentimentos e, portanto, é a expressão do amor daquele que é verdadeiro Deus, que se tornou homem para a nossa salvação. Então, por isso, essa festa nos faz lembrar, ao mesmo tempo, o mistério da encarnação e o mistério da redenção. Porque assim, celebrando o coração de Jesus, nós nos damos conta de que Ele, verdadeiro Deus, assumiu a nossa humanidade e, portanto, teve um coração semelhante ao nosso. E ao mesmo tempo, Ele, com esse coração humano, foi humilhado, foi torturado, foi injustamente condenado e depois morreu na cruz de infarto do coração. Então é importante a gente entender isso, porque quando nós examinamos, segundo os especialistas médicos, a paixão de Cristo, inclusive o Evangelho diz que eles se admiraram de que ele já havia morrido, que normalmente as pessoas ficavam mais tempo na cruz. Então, esses especialistas, eles nos mostram que, de fato, o sangue que estava ali no coração de Jesus, que escorreu como forma de sangue e água, dava um sinal de que esse coração foi rompido. Então quer dizer que ele sofreu um estresse tão grande por causa daquilo que ele estava sofrendo, que o músculo cardíaco ele se endurece, depois ele se rompe. Então, naquele estresse, naquele sofrimento, ele teve esse rompimento do coração. Então, por isso que diz o Salmo 68, eu não suportei e me partiu o coração. Então, você veja que é uma expressão do amor de Deus que foi até o limite, que foi até a última consequência da sua dor e da sua misericórdia pelos homens. Porque de fato não há amor maior do que dar a vida pelos amigos, como Jesus disse. Mas também não há amor maior do que sofrer por aquele que você ama. Então assim, Jesus morreu na cruz com o coração partido. No seu peito estava de fato um coração que nos amou e nos amou até o fim. Como diz o Evangelho de São João no capítulo 13. Então é por isso que o Evangelho que nós estamos lendo hoje comenta justamente essa última parte, esse último momento da paixão, quando diz que o soldado perfurou com uma lança o seu lado e dali saiu sangue e água. Mas é interessante, inclusive Santo Agostinho comenta isso no texto que nós lemos nas matinas, que o evangelista não diz que ele perfurou e não diz também que ele feriu,
o lado de Jesus, mas diz que ele abriu. Então, ele teve o cuidado, ali São João, de usar esse termo, dizendo que a lança abriu o lado de Jesus e dali saiu sangue e água. Então, por que ele diz abriu? Porque o coração de Jesus é um templo. E esse templo foi aberto. E a partir do momento que o templo foi aberto, dali saiu água, como diz lá no profeta Ezequiel, e essa água manou, jorrou, e dali nós tivemos uma torrente de graças que escorreu pelo mundo inteiro. Então essa é a fonte da igreja, essa é a fonte dos sacramentos que se abriu para nós. E uma vez que essa porta está aberta e que essa fonte foi aberta para a nossa purificação, então nós temos um lugar para nos esconder, para nos refugiar em vista dos nossos pecados, e ao mesmo tempo nós temos uma fonte aberta para encontrar sempre a misericórdia de Deus e as graças que nós necessitamos para a nossa salvação. Então quer dizer que esse coração, que é o centro, que é o próprio núcleo da religião, na medida em que é o centro da alma e do pensamento, de tudo aquilo que Jesus Cristo trouxe na sua vida humana e que reflete para nós como a própria consciência daquilo que nós devemos viver, daquilo que nós devemos amar como verdadeiros seguidores de Cristo. Então é por isso que o lado aberto de Jesus é para nós a referência da nossa verdadeira fé e do nosso encontro com Deus. Então, façamos hoje esse compromisso de adoração a Deus a partir dessa adoração que o próprio Sagrado Coração de Jesus ofereceu ao Pai. Porque, de fato, Ele não somente expressou na sua morte da cruz o amor pelos homens, mas Ele expressou também a sua perfeita adoração a Deus Pai. E como que nós rendemos uma adoração a Deus? Não simplesmente com os sentimentos, mas com a vontade. E ali no nosso coração, que é o centro da nossa vontade, nós expressamos a nossa adoração quando nós aceitamos a vontade de Deus e nós obedecemos a Deus. Por isso que na vida religiosa, a manifestação mais perfeita da santidade é justamente a obediência que rende a vontade da pessoa à vontade de Deus, numa confiança total de que se a pessoa tem um superior e que se esse superior é legítimo e tem a verdadeira fé, ele sempre vai expressar a vontade de Deus através daquilo que Ele nos pede, porque Ele está no lugar de Deus. Então assim, Jesus obedeceu ao Pai até a morte e com isso, no seu coração, Ele ofereceu perfeito culto de adoração a Deus. Então todos esses detalhes estão descritos nos Salmos. E é isso que nós temos que perceber, por exemplo, no Salmo 21, quando diz: Factum est cor meu tam concera liquesces in medio ventris mei. Então quer dizer que o meu coração ficou como uma cera derramada, é como aquela cera que vai se consumindo, que vai se derretendo dentro do seu peito. Então assim o sofrimento foi tão grande, a aflição que ele sofreu, aquilo que ele passou foi tão violento que o seu coração
dava a impressão de que estava se derretendo. Então, quando a gente sofre muito, ou quando a gente sofre muita pressão, ou quando a gente está num momento de muito sofrimento, de muita dor, ali a gente tem a impressão que o coração se desfalece e que se torna como se fosse uma cera derretida. Então, tudo isso experimentou o nosso Senhor Jesus Cristo na sua paixão por nós. E ao mesmo tempo, numa perfeita adoração a Deus Pai, submetendo-se a Ele e se tornando como nada, como um verme diante de todos, através dessa humilhação terrível que Ele passou para que nós pudéssemos ser restaurados da nossa decadência. Então é por isso que nós vemos a festa do Sagrado Coração de Jesus nesta sexta-feira, depois da oitava de Corpus Christi, como uma recapitulação da Sexta-feira Santa. Da mesma forma que a festa de Corpus Christi é uma recapitulação da Quinta-feira Santa. Então a liturgia nos ensina a celebrar a paixão de forma diferente. Porque na sexta-feira nós celebramos com luto, com os paramentos negros. E hoje nós celebramos com alegria. Porque nós estamos dentro dessa esperança da ressurreição e dentro dessa alegria de saber que, apesar de ter sofrido tanto, esse amor não foi em vão. Ao contrário, esse amor nos ensinou a amar e nos ensinou a trocar o nosso coração pelo coração de Jesus. Então é isso que nós devemos fazer, porque os nossos pensamentos são limitados e o nosso coração se aflige porque nós pensamos sempre de forma humana, fazendo uma projeção da nossa vida em vista da preocupação e do medo. Enquanto que Deus, na sua infinita bondade, Ele já planejou a nossa vida e Ele já estabeleceu todos os passos da nossa vida até o último suspiro dentro da libertação e da glória. Então não há nada que possa nos preocupar e nos afligir a ponto de nos causar angústia, se nós sabemos que Deus cuida de nós e Ele estabeleceu a nossa vida nos mesmos desígnios que Ele estabeleceu a vida do Seu Filho Jesus. Ou seja, ao colocar o Seu Filho no mundo, Ele projetou a vida de todos os homens em vista da vida de Jesus. É por isso que diz o Salmo 32, cogitationes cordis eius in generatione et generatione. Quer dizer, que os pensamentos que Ele trouxe no coração dele, durante a sua vida humana, estão previstos para todas as gerações humanas. E até o fim do mundo, todas as vidas, sejam aquelas mais miseráveis ou aquelas vidas mais afortunadas, estão todas elas medidas na justiça do coração de Jesus. E não na justiça daquela punição divina que nós merecemos, mas na misericórdia daquele coração que soube experimentar cada gota das nossas misérias. Então é por isso que nós temos que celebrar essa festa com ação de graças e com essa exortação de paz, compreendendo a bondade de Deus e compreendendo que a misericórdia de Deus, ela é realmente infinita na medida em que nós correspondemos a esse amor. Então é por isso que nós devemos diferenciar muito bem a devoção do coração de Jesus da devoção da Divina Misericórdia, que é uma devoção moderna, criada pela Nova Igreja do Vaticano II, a partir de revelações privadas desta religiosa polonesa que chamava Faustina,
e que desenvolveu uma espécie de conceito de misericórdia infinita por todos os homens, independente da resposta deles ao amor de Deus. Então essa misericórdia é falsa porque ela não prevê a conversão, ela não prevê a união do coração daquela pessoa com o coração de Jesus. E quando existe essa união, quando existe essa conversão, quando existe essa consciência da misericórdia verdadeira de Deus, a pessoa sofre, a pessoa tem dor pelos seus pecados, a pessoa, ela corresponde ao amor de Cristo e ela vai em direção ao amor de Cristo com verdadeira fé e com verdadeira unidade, na medida em que ela compreende o quanto que ele precisou sofrer para que ela tivesse o perdão dos pecados. Então, por isso que o sangue e água que jorra do coração de Jesus nos comunicam diretamente os sacramentos do batismo e da confissão. Porque no batismo nós somos purificados e na confissão o sangue de Cristo é administrado para que a nossa alma, mesmo que esteja vermelha como escarlate, como diz ali o profeta, ela vai se tornar branca como a neve. Então essa é a verdadeira misericórdia. E isso nos leva à devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Além disso, nós também conhecemos as revelações verdadeiras que o próprio Jesus Cristo comunicou a Santa Margarida Maria. E essas revelações verdadeiras, ao contrário daquelas revelações do diabo para Faustina, elas nos comunicam um desígnio de amor à humanidade, mas um desígnio de amor que está necessariamente enraizado nesses graves momentos da história que nós estamos vivendo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, comunicando o seu amor a Santa Margarida Maria, ao contrário do que vemos nessas falsas revelações da irmã Faustina, nós vemos uma preocupação com uma humanidade que está se afastando cada vez mais dele. Por isso que, num primeiro momento, as revelações que nosso Senhor comunicou a Santa Margarida Maria foram um remédio para o jansenismo. Porque o jansenismo é aquela tendência de buscar uma perfeição e uma moralidade independente da graça de Deus. E isso é impossível. Então, essa busca de uma perfeição soberba e essa ideia de achar que Deus é sempre violento e punitivo foi muito bem combatido, principalmente pelos jesuítas, que foram os grandes propagadores da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E num segundo momento, quando se implantou a Revolução, imediatamente a Revolução teve uma resposta nessa verdadeira devoção. E é por isso que aquela corrente que nós chamamos de ultramontanismo, que se desenvolveu na França, para responder ao galicanismo e ao jansenismo dos revolucionários, essa corrente se apoiou muito bem na espiritualidade dessa união e dessa contemplação em torno do coração de Jesus. Então, é aqui que nós devemos também nos apoiar, porque a revolução hoje tomou conta de todos os ambientes do mundo e até mesmo das estruturas da igreja. E aquilo que antes pertencia à Igreja Católica, infelizmente hoje se tornou propriedade da Revolução. E é por isso que eles implantaram essa falsa devoção da Divina Misericórdia, para fazer com que as pessoas esqueçam a devoção ao Sagrado Coração de Jesus,
ou pelo menos para fazer neutralizar essa devoção, como eles fazem hoje em dia, de tal maneira que quando falam do coração de Jesus nas missas modernas, procuram falar simplesmente desse amor de Deus e dessa misericórdia que não prevê uma conversão nem uma penitência. Então quer dizer que é muito importante nós recuperarmos a verdadeira devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Porque é muito importante, muito grave aquilo que ele disse a Santa Margarida Maria, quando ele afirmou: apesar dos meus inimigos, eu reinarei. Então, é essa frase que faz a tonalidade verdadeira do verdadeiro coração de Cristo, que é um coração amoroso e misericordioso, mas ao mesmo tempo é um coração terrível para com aqueles que o desprezam. Que é, com certeza, um coração bom e humilde, mas é também um coração que tem um desígnio de justiça para com uma humanidade rebelde que se recusa a crer e se recusa a submeter-se a Deus. Então, por isso que nós devemos hoje nos colocar diante do coração de Jesus como verdadeiros servidores do Evangelho e da verdadeira Igreja Católica, como verdadeiros defensores do papado e verdadeiros cristãos católicos que trabalham para termos um verdadeiro Papa, em torno do qual nós teremos a verdadeira unidade da fé e a verdadeira doutrina que conduz a Igreja ao amor de Cristo. Então, diante dessas considerações, nós temos a divisão clara. De um lado, a Igreja do amor de Deus, inconsequente e que não conhece inimigos, porque essa é a característica da nova Igreja, quer dizer, nós não temos mais inimigos, todos os homens são iguais e são aceitos por Deus, de tal maneira que nós vamos implantar a fraternidade universal. Mas a verdadeira devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela está baseada nessa frase que nos mostra uma palavra firme de desígnio de misericórdia, sim, mas também de justiça e de castigos. Quando ele diz: apesar dos meus inimigos, eu reinarei. Então, que sejam destruídos os inimigos da Santa Igreja, que sejam destruídos os inimigos do Sagrado Coração de Jesus, e que venha logo esse reino de amor, e que se ateie logo sobre a face da terra esse fogo bendito que vai acender-se em todos os corações, que é o amor a Deus, e esse amor a Deus vai produzir de novo esta grande seara da Igreja Católica, na qual nós poderemos implantar o reino do Sagrado Coração de Jesus. E que esse reino bendito venha logo, para que se realize o desígnio de Deus Pai, e com a graça do Espírito Santo, sejamos todos nós participantes desta grande vitória do amor de Cristo sobre todo o mal. Que Ele seja bendito para sempre. Amém.